Catequistas em Rede, o nosso 10º vídeo. E hoje, dia de São Marcos Evangelista, gostaria de comentar um pouquinho com vocês a respeito deste evangelho. E eu recomendo a você, catequistas, e a todos, olha aí, essa edição da Bíblia com a tradução oficial da CNBB. Então fica aí a dica, quem puder adquiri-la, a Bíblia aqui, e tem um encarte no começo sobre a iniciação à vida cristã. Então, é uma possibilidade boa aí, uma tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa Bíblia que foi lançada, essa tradução, no ano passado. E o Evangelho de Marcos inaugura na Bíblia o gênero literário chamado Evangelho. Significa, como você sabe, uma boa notícia, uma boa nova. Ele foi escrito mais ou menos uns 40 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, e a comunidade cristã estava sendo perseguida, havia um certo desânimo. Então Marcos escreve esse evangelho para reanimar as comunidades, para lembrá-las de quem é Jesus. E Jesus, no evangelho de Marcos, é o Messias, é o Cristo. Nós temos aqui também uma publicação da CNBB, onde fala do Evangelho de Marcos. Muito interessante, bem resumido aqui esse texto da CNBB, mas que traz o essencial aí do Evangelho de Marcos. E um detalhe interessante, então vamos ouvir aqui, Marcos capítulo 1, versículo 1. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse início aqui remete também aos inícios lá no Gênesis. Quer dizer que com a vinda de Jesus começa como que uma nova criação, um novo tempo se inaugura na história. O tempo da vinda do Messias, o tempo da salvação, que teria, é claro, o seu ponto alto na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, observemos, início. Evangelho, então, da boa notícia. Então, as comunidades animadas estão recebendo uma notícia para reanimá-las na fé. De Jesus Cristo, e olha aqui, Filho de Deus. Essa, podemos dizer, é a tese principal do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? É a grande pergunta que Marcos responde no seu Evangelho. Ele é o Cristo, é o ungido, é o Filho de Deus. Então, já no primeiro versículo do Evangelho de Marcos, nós temos tantos ensinamentos. Ele já coloca a sua definição: Jesus é o Filho de Deus. E o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Então, lá no 8º capítulo, versículo 29, portanto, bem no meio do texto aí do Evangelho, olha só o que encontramos. Jesus então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Olha aí. Quem é Jesus? É o Cristo, é o Filho de Deus. Isso perpassa todo o Evangelho de Marcos. Ele quer responder justamente essa pergunta: quem é Jesus? E já no final do Evangelho, capítulo 15, versículo 39, lemos o seguinte: Ao ver que havia expirado desse modo, o centurião que estava diante dele disse: Verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Veja então o que une todo o texto de Marcos. Essa definição, Jesus é o Filho de Deus. Então devemos nos reanimar da fé, não podemos desanimar. Nós seguimos o Filho de Deus. É uma das mensagens aí principais do Evangelho de Marcos. Então, aqui o texto da CNBB diz também: o Evangelho de Marcos quer ajudar as comunidades a entender melhor o sentido e o alcance da sua fé em Jesus, Filho de Deus. Quer ser um roteiro de viagem na estrada de Jesus. E vai mostrando também o que significa ser discípulo, que é acolher essa boa nova e viver a partir dela. Esse é o discípulo, aquele que realmente faz a experiência de que Jesus é o Filho que Deus enviou ao mundo. Tem também aqui um livro em italiano, e aqui
ele fala que Marcos é o evangelho dos catecúmenos, aqueles que faziam o processo da iniciação à vida cristã. Então, Marcos também, ele coloca no seu evangelho um roteiro catecumenal, de iniciação à vida cristã. Para quem quer ser discípulo, então, a primeira coisa é descobrir quem é Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. Então, hoje, dia de São Marcos, então, vendo um pouquinho aí de maneira clara, muito breve, alguma coisa sobre o seu evangelho, que nós possamos ler o evangelho de Marcos. Até o Papa hoje, lá no Twitter do Papa, tem uma mensagem. Se você puder, leia hoje o evangelho de Marcos. É um evangelho pequeno, apenas 16 capítulos, mas muito profundo. Então vamos aproveitar também esses dias agora, em essa situação toda aí ainda do isolamento social, da quarentena, para reler o evangelho de Marcos e nos fortalecer na fé. Continue aí compartilhando os nossos vídeos com os catequistas e, claro, com as pessoas que queiram também ter um momento aí de reflexão sobre a fé, sobre a catequese. Esse vídeo, é claro, é destinado num primeiro momento, especialmente aos catequistas, mas a todos os que querem também aí refletir um pouco mais sobre a fé, sobre o caminho do seguimento de Jesus. Um grande abraço a todos e nos reanimemos, porque Jesus é o Filho de Deus e nós o seguimos. Até o próximo vídeo.